Mas é um prazer estar convosco. E é um prazer poder partilhar convosco a palavra de Deus. E hoje pensei fazê-lo de uma maneira particular, tendo em atenção o colóquio de logo à tarde. Na primavera de 1995, Chloé, uma jovem parisiense, uma jovem maquiadora, decidiu ir de férias. Ela já não tirava férias há um tempo, de maneira que ela decidiu ir de férias. Mas ela tinha um gato. E então a preocupação dela foi com quem deixar o gato. Não podia deixá-lo com o Michel, que é o companheiro com quem ela partilhava o apartamento, porque ele tem uma vida demasiado ocupada e não tem tempo para se ocupar de gatos. Pelo que a Chloé pediu à sua vizinha, a René, para deixar lá o gato. E na verdade, o gato ficou com a René e a Chloé foi de férias. Depois dela ter vindo de férias, passou pela casa da vizinha para ir buscar o gato e a vizinha estava muito pesarosa. O gato estava desaparecido. Tinha fugido pela janela. Conta a vizinha à Chloé. De maneira que a Chloé não faz mais nada. Põe as coisas em casa e vai à procura do bichano. Vai à procura do gato. A vizinha, a René, também se sentiu um pouco culpabilizada e imediatamente contacta as suas redes, porque os idosos têm redes, sabem? Não são bem as redes sociais que nós encontramos, mas têm outras redes. Todas as redes de vizinhos e de pessoas que estavam habituadas a visitar aquele bairro da Bastilha, em Paris. Por sua vez, o Michel também se sentiu um bocadinho mal e pega no computador e na impressora e vai de imprimir uma série de fotografias do gato e de afixar em tudo quanto era sítio ao lado daquele bairro. Cada um procurou o seu gato. Na verdade, cada um procura o seu gato. É um filme de 1996. E o objetivo não é, afinal de contas, procurar um bichano desaparecido. É contar as peripécias de uma jovem que vive há imenso tempo naquela cidade, mas que não conhecia rigorosamente ninguém no seu bairro. O nosso olhar pela cidade é construído e é filtrado por uma série de coisas. Não apenas por aquilo que nós sentimos, não apenas por aquilo que nós fazemos na cidade, não apenas pela familiaridade ou a falta dela que nós temos para com as pessoas, mas imaginem bem, aquilo que define o nosso olhar pela cidade é aquilo que nós procuramos nela. Na verdade, a primeira coisa que eu fiz aqui na Amadora, logo a seguir a ter sido apresentado, foi procurar uma loja de aparelhos elétricos. Estávamos numa sexta-feira, iríamos ter no sábado um batismo, e eu fui lá abaixo ver a sala e havia uma série de lâmpadas que não estavam a funcionar. E então, a primeira coisa que eu fiz foi tentar lembrar-me onde é que havia aqui na Amadora uma loja de aparelhos elétricos. Quantos anos depois? 30 anos depois de cá ter vivido. E lá fui andando, procurando pela cidade. E, na verdade, se vocês pensarem bem, na cidade as pessoas definem-se por aquilo que procuram. Há aqueles que procuram trabalho, há aqueles que procuram amigos, há os que procuram um endereço, há os que procuram a linha dos transportes públicos, há os que procuram o comboio, há os que procuram fugir de qualquer coisa, há os que procuram a sombra, há os que procuram a luz. Na cidade, toda a gente procura qualquer coisa. E, na verdade, o maior desafio que nós temos na cidade, como igreja, é nós conseguirmos compreender o que é que nós procuramos aqui na cidade da Amadora. Talvez não seja o que é que a cidade da Amadora procura na Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas sim o que é que a Igreja Adventista do Sétimo Dia procura na cidade. É por isso que eu agora vou pedir aos meus acompanhantes que saiam. Eu pensei trazer-vos aqui 3 tipos de instrumentos. Há muita gente aqui que gosta do Google Maps. Eu de vez em quando consulto o Google Maps. Mas pode haver aqui alguns membros de igreja que não saibam o que é isso, o Google Maps. E eu esta manhã pensei trazer-vos 2 instrumentos. O Google Maps e a Bíblia. Para nós sairmos à procura da nossa cidade. Tentarmos perceber as 3 tipos de visões que nós temos sobre a nossa cidade. Ou seja, a visão do mapa linear, a visão de satélite e a Street View. E por isso, juntamente com a Bíblia, vamos começar pela primeira.
a visão do mapa da cidade, do mapa linear. E eu convido-vos a abrir as nossas Bíblias no livro de Números, no capítulo 35. Números, capítulo 35. E vamos ler Números 35, vamos ler do versículo 3 até ao 6. Está-nos a falar das cidades de refúgio, das cidades dos levitas. E diz-nos, as cidades serão para a habitação, mas as suas pastagens serão para os seus rebanhos, o seu gado e todos os seus animais. As pastagens nos arredores da cidade, que dareis aos levitas, se estenderão desde o muro da cidade 1000 côvados ao seu redor. Fora da cidade medireis 2000 côvados ao oriente, 2000 côvados ao ocidente, 2000 côvados ao norte, ficando a cidade no centro. Estas serão as pastagens dessas cidades. 6 das cidades que dareis aos levitas serão cidades de refúgio, para que o homicida ali se acolha. Além delas, lhes dareis 42 cidades. Nós não gostamos muito destes detalhes. Na verdade, uma das primeiras realidades com que nós temos numa cidade, se por exemplo a formos visitar, é procurar saber qual é o mapa dessa cidade. No tempo dos levitas não havia o Google Maps, mas eles tinham uma forma de planificar a cidade. Eles tinham uma maneira de orientar a sua cidade e de orientar o exterior da cidade. Eu lembro-me que quando estava na cadeira de História de Israel, tive que decorar as 6 cidades, os lugares exatos das 6 cidades de refúgio. Hoje, se vocês me perguntarem quais são os lugares exatos das 6 cidades de refúgio, eles estão lá, mas já não estão cá. De maneira que a coisa torna-se complicada. No entanto, o que eu sei acerca destas 6 cidades de refúgio é que elas estavam perfeitamente bem integradas no território, de tal maneira que de qualquer ponto geográfico de Israel, uma pessoa não tinha que demorar mais de um dia para conseguir alcançar uma cidade de refúgio. Agora, o primeiro contacto que nós muitas vezes temos com a cidade é este. É através de um mapa. E o mapa da cidade, se vocês às vezes têm um mapa da cidade, mesmo no vosso smartphone, ele tem uma característica engraçada, ele é linear. Apresenta-vos apenas 2 dimensões da cidade e normalmente com linhas muito direitas, linhas horizontais e linhas verticais. O mapa está construído para que tudo aquilo que é o detalhe, que é o supérfluo, desapareça. O essencial é que a pessoa se reconheça dentro da cidade, que ela saiba onde está, o que não é fácil, que ela saiba para onde vai. Há mapas que por vezes vos dão setas e essas setas dizem-vos qual é a orientação do trânsito dentro de uma cidade. Outras mostram-vos a cor verde, os espaços verdes que tem a cidade. Mas o que é interessante num mapa, o que um mapa de uma cidade nos diz em primeiro lugar, é que a cidade tem limites. Ela tem um lugar onde começa e tem um lugar onde acaba. E num mapa de uma cidade, nós podemos também reconhecer que há, por exemplo, bairros, talvez não seja bom lá ir. Há bairros que são sociais, às vezes dentro dessas cidades. Há também a zona nobre da cidade. Há o centro da cidade. Há os lugares artísticos. Há os monumentos. No mapa tudo está bem delineado. E, em primeiro lugar, aquilo que o mapa nos diz acerca da cidade é que a cidade não apenas tem limites, mas que esses limites que a cidade tem providenciam não só a nossa espacialização, mas também a nossa humanização. E, na verdade, se pensarmos bem a cidade, além dos limites geográficos, temos o limite de velocidade, temos o limite do ruído, temos o limite por onde devemos andar nós, os peões. Temos uma série de limites. E o livro de Gênesis diz-nos que os limites que o ser humano tem na sua existência proporcionam a continuidade dessa mesma existência. Lembremos-nos, por exemplo, do Jardim do Éden. Havia um limite. E se esse limite fosse ultrapassado, o ser humano deixaria de ter
possibilidades de continuar a conviver com Deus como tinha continuado até ali. E, portanto, a primeira visão que a Igreja tem muitas vezes da cidade é através de um mapa. Digam-me, por exemplo, os responsáveis do Ministério Pessoal ou o diretor de evangelismo, se muitas vezes nós, como Igreja, não pensamos na cidade da Amadora como um mapa. Por exemplo, quando queremos fazer uma atividade, um projeto evangelístico, uma Expo Saúde, nós delineamos uma área da cidade e dizemos, é ali que nós queremos ir fazer algo. E ao dizermos é ali, concentramos os nossos esforços, os nossos programas, os nossos eventos, naquela zona limitada da cidade. Mas o que é que a Bíblia nos diz acerca desta forma de ver a cidade? A Bíblia diz-nos, tal como Deus tinha posto na geografia de Israel 6 cidades de refúgio, a Bíblia diz-nos que a minha igreja, dentro do mapa da cidade, dentro das linhas horizontais e verticais da cidade, que a igreja à qual nós pertencemos deve ser, em primeiro lugar, um local de acolhimento. Deve ser um local de refúgio. Deve ser um local onde as pessoas percebam que as linhas orientadoras que regem esta comunidade são linhas de vida. São linhas que proporcionam a existência. São linhas que nos ajudam a perceber como é que nós podemos levar a nossa vida para além, muitas vezes, da monotonia e para além, muitas vezes, do rodopio da cidade. Há muitas pessoas que vivem na cidade da Amadora que precisam de recomeçar a sua existência, que precisam de recomeçar a sua vida. A grande questão que a Bíblia me coloca quando ela me diz vê a tua cidade como um mapa, é perceber se a minha igreja está colocada nesse mapa como uma cidade de refúgio, como uma igreja de refúgio, como uma igreja possibilitadora da existência, da renovação, do renascimento de uma vida. Esta é a visão a partir de um mapa. Mas o Google Maps, quando eu utilizo bem o Google Maps, ele dá-me uma outra visão também da cidade. É esta. Esta é a visão de satélite. E se vocês forem, por exemplo, ao livro de Jonas, ao capítulo 1, livro de Jonas, capítulo 1, vamos ver os versículos 1 e 2. E nós conhecemos como começa. Diz-nos assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Quando nós temos uma visão de satélite, a cidade começa a ser-nos mais próxima. Os limites que estão existentes num mapa desaparecem. Numa visão de satélite, nós podemos até encontrar o nome das ruas, nós podemos encontrar marcado, se calhar, os nomes de alguns monumentos, mas a cidade aparece-nos de uma forma global. Aparece-nos mais ou menos como um todo. Não estão marcadas aqui as linhas que traçam os limites da cidade. A cidade parece uma unidade. As relações que nela se estabelecem parecem ser ilimitadas. Já não há, digamos, zonas obscuras. Tudo parece-nos um pouco mais real. É uma visão mais realista das coisas. Na Bíblia, nós muitas vezes temos uma visão satélite da cidade a partir de Deus. Vocês lembram-se qual é a primeira vez que na Bíblia Deus tem uma visão satélite de uma cidade? É logo no início, com a Torre de Babel. A Bíblia diz: anda, vamos descer e vamos ver o que é que eles fazem naquela cidade. E isso mostra-nos uma coisa interessante. Quando Deus desce para ver o que se passa na cidade, muitas vezes Ele não fica muito contente com o que lá encontra. E a verdade dos factos é que quando Deus anunciou a Jonas
Jonas vai àquela grande cidade, à cidade de Nínive, e clama contra ela. Jonas também não ficou muito satisfeito com o que ouviu. Nem ficou muito satisfeito com a missão que ele lá procurou. Mas apesar de às vezes a visão satélite nos ser mais realista e não nos deixar muito contentes com o que lá encontramos, muitas vezes, tal como acontece com Babel, a visão que nós temos da cidade é de uma cidade que procura suplantar a Deus. De uma cidade que procura evacuar Deus dos seus horizontes. Mas aí é porque desconhecemos o resto do relato de Babel. Na verdade, quando Deus desce sobre a cidade-torre de Babel, Ele volta a pôr as coisas em ordem. A ordem de Deus tinha sido ao homem: multiplicai-vos e enchei a terra. A cidade de Babel queria concentrar tudo. Mas quando Deus desce, na sua visão de satélite à cidade de Babel, Ele volta a povoar a terra. Ou seja, quando Deus desce através da sua visão satélite sobre a cidade, Deus faz com que aquilo que nos parece impossível de acontecer, finalmente aconteça. Foi o que sucedeu com Jonas. Jonas sabia, e Deus não dourou o rebuçado, Jonas sabia que os ninivitas eram pessoas execráveis. Primeiro matavam-vos e depois roubavam-vos. E a ordem era esta. Hoje, às vezes, primeiro roubam as pessoas e depois matam-nas. Não. Os ninivitas eram mais práticos. Primeiro mata-se e depois rouba-se. Jonas sabia isso. Sabia que aquelas pessoas eram intratáveis. Sabia que se houvesse alguma coisa que Deus pudesse fazer por eles, realmente a mais recomendável e justa seria descer fogo do céu. E Deus, na sua visão de satélite, diz: é verdade. Eles até são capazes de merecer isso. Mas eu acho que se nós lhes dermos a mensagem adequada, estas pessoas execráveis, insalváveis, inexcusáveis, até são capazes de se converter. E a visão satélite mostra e coloca um desafio à Igreja. Diz-nos também se nós confiamos que Deus, ao exercer o seu poder, através da sua Igreja, nós somos capazes de transmitir a pessoas que nós consideramos insalváveis ou inexcusáveis a capacidade de essas mesmas pessoas se arrependerem. A visão de satélite questiona-nos para nós sabermos qual é o nosso lugar na cidade. Se nós temos a mensagem adequada às necessidades das pessoas. Se nós somos os agentes capacitadores da mudança que Deus deseja na vida delas. Se nós somos capazes de lhes proporcionar a conversão que elas têm necessidade de experimentar. Se nós damos espaço a que essa mensagem transformadora tenha lugar nas suas vidas. Se, afinal de contas, a visão que nós temos da cidade é a mesma visão que do alto Deus tem. Ou seja, se eu intervenho na cidade, aquilo que tu pensas ser impossível, realmente acaba por acontecer. Mas há uma terceira visão que o Google Maps me ajuda. E é esta. Eu gosto desta. Esta é porreira. Porque aqui as coisas já estão mais à minha dimensão. É a Street View. É ao nível da rua, literalmente. É uma ferramenta que me permite estar em qualquer lugar, passear nele sem nunca lá ter estado. É porreiro. Podemos visitar qualquer cidade do mundo sem nunca lá termos estado. Até podemos escrever um e-mail aos nossos amigos: olha, aquela rua em Moscovo é espetacular. A Street View também vem declarada na Bíblia. Se vocês estiverem no livro dos Atos, no capítulo 9 de Atos, nos versículos 10 em diante, vocês encontram um relato de Street View. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando.
Numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e impunha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem autorização dos chefes dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve sofrer pelo meu nome. Eu gosto da Street View por uma coisa simples. Eu posso ir para a frente, eu posso ir para trás, eu posso ir para qualquer um dos lados. Mas aqueles que utilizam a Street View sabem uma coisa tão bem quanto eu. Quantas caras vocês conseguem identificar na Street View? Nenhuma. Não há caras. E quando não há caras é como se ninguém existisse. Ora, o que é engraçado na Street View bíblica é que as pessoas têm rostos, têm caras, têm identidade. E quem diz identidade tem problemas. E quem diz problemas diz que se eu atender aos problemas dessas pessoas, os meus compromissos prévios que eu tinha elaborado com tanto gosto, se calhar vão por água abaixo. E todos quereremos descartar-nos, tal como aconteceu com Ananias. Que Deus tenha dito a Ananias: Ananias, vai à cidade, à rua direita, e vai encontrar fulano de tal, não é surpreendente. Várias vezes na Bíblia nós encontramos isso. O problema é que eu tinha dito mesmo a Ananias. Ora, sabem que uma das grandes questões que nós encontramos justamente nas cidades, um dos grandes problemas na cidade, é que as pessoas estão habituadas a entrar em contacto sem entrar em relação. E quando as pessoas estão habituadas a entrar em contacto sem entrar em relação umas com as outras, elas passam ao lado do encontro. E Deus é o Deus dos encontros. Deus é o Deus que quer não apenas que as pessoas contactem umas com as outras, mas que as pessoas entrem em relação. Na visão de rua da Bíblia, cada pessoa que existe na cidade tem um nome, tem uma história, tem uma vida, tem angústias. E sabem, quando eu leio este relato e eu penso no nome deste Ananias, a expressão Ananias significa Deus é misericordioso. Somos nós. Nós somos aqueles que na cidade da Amadora devem demonstrar que Deus é misericordioso. Devem demonstrar que somos aqueles que percebemos que na cidade da Amadora existem pessoas com os seus medos interiores. Existem pessoas com os seus gritos surdos, escondidos. Existem pessoas com as suas angústias existenciais. E existem pessoas que esperam que um Ananias lhes abra o caminho, que eles sabem que devem percorrer, mas que eles não têm nem a intuição, nem a força para o fazer. Meus irmãos, nós somos aqueles que Deus usa para permitir dar um futuro aos outros que não têm a capacidade de ver onde é que esse seu futuro os pode levar. Nós somos nas cidades o encontro vivo e significativo que Deus deseja ter com cada pessoa. Na verdade, quando eu uso o Google Maps, eu posso satisfazer facilmente as minhas curiosidades, satisfazer também as minhas necessidades. Basta bater um nome de rua e eu vou encontrar aquilo que eu procuro em qualquer um destes três formatos. Não se esqueçam daquilo que nós dissemos que era a cidade. A cidade é sempre o lugar em que alguém procura. E aquilo que eu procuro numa cidade diz justamente aquilo que eu penso acerca dessa cidade. No filme, cada um procura o seu gato. A Chloé desatou à procura do gato por entre os bairros e foi encontrar pessoas que ela não tinha googlizado. E como ela não tinha googlizado essas pessoas, ela tinha uma grande dificuldade em contactar com elas e uma grande surpresa depois de contactar com elas. Deus na Bíblia ajuda-nos a perceber três visões que nós podemos ter da cidade.
nós podemos ver a cidade de uma forma linear. E se nós procurarmos a cidade de uma forma linear, Deus diz-nos para nós sermos nós próprios uma comunidade de refúgio, uma comunidade de acolhimento, uma comunidade onde aqueles que procuram qualquer coisa realmente aí a encontrem. Nós podemos ser, aqui na cidade da Amadora, aqueles que têm uma visão satélite da cidade. Aqueles que percebem que a cidade é o local onde se fazem múltiplas relações. E se for isso, Deus convida-nos a vermos a cidade e a vermos as pessoas da maneira como Ele as vê. A vermos que é possível criar possibilidades onde nós talvez não vejamos nenhuma, desde que nós nos disponhamos a ir à cidade com a mensagem adequada, com o método adequado, com a atitude adequada. Mas pode ser também que nós, como igreja, gostemos mais do género da Street View. E nesse caso, Deus diz-nos que aquilo que nós temos que perceber é que se nós gostamos da Street View, há que compreender que temos que aceitar o desconforto que ela nos proporciona. Que temos que aceitar as coisas ao nível humano, tal como elas vêm ter connosco. Isso representa ir ao encontro do outro. Deixar que ele se apodere, em certo sentido, da minha vida. Deixar que os meus compromissos passem, muitas vezes, para segundo plano. De uma maneira ou de outra, o que Deus deseja mesmo é que nós nos deixemos interpelar pela cidade. Pela oportunidade única, íntima e singular que Ele nos oferece de, afinal de contas, nós descobrirmos quem somos e o que estamos a fazer aqui. Essa é, na verdade, a grande coisa que Deus deseja que nós percebamos na cidade da Amadora. O importante não é nós dizermos que somos uma luz na cidade da Amadora. Há muitas igrejas nas cidades que às vezes já não são luzes. Na verdade, podemos dizer que muitas delas já não brilham. E se nós percebermos alguma da teologia, entre aspas, adventista da cidade, ela não se torna muitas vezes uma teologia de proximidade, mas ela torna-se numa teologia de afastamento, numa teologia desfocada. Às vezes há certas concepções da cidade que dizem que o melhor é nós vivermos fora dela e virmos pontualmente a ela para adorar ou para fazer programas. A nossa concepção da cidade depende daquilo que nós procuramos nela. E a Bíblia diz-nos uma coisa muito simples. Na cidade, procura-se o ser humano. Na cidade, procura-se ir ao encontro das necessidades do ser humano. Na cidade, procura-se dar uma perspectiva daquilo que Deus tem para o ser humano. Essa é a razão pela qual nós existimos. Que seja numa visão linear, seja numa visão de satélite, ou que seja apenas numa visão e numa perspectiva de rua, que nós saibamos encontrar na cidade e procurar na cidade aquilo que é fundamental. Ir ao encontro do outro. Porque quando nós vamos ao encontro do outro, nós não apenas encontramos o outro, nós acabamos também por encontrar Deus. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude na nossa existência e na nossa situação de pessoas dentro de uma cidade. Amém.